aqui. Eu vou ter que dar uma saidinha no momento, o Celso conta, mas depois volto, porque eu estou numa outra live sobre a Lei Aldir Blanc, essa lei da cultura. Eu tenho que fazer uma intervenção, mas eu entro e saio de lá e volto para cá. Tá bom? É uma coisa rápida. Só para vocês saberem que na minha ausência eu estarei por lá. A gente participa de várias lives ao mesmo tempo, né? Hoje já, olha, essa live aqui já é a sexta que eu estou participando hoje, para vocês terem uma ideia. A gente trabalha bastante. Nossa, Tanto o professor trabalha muito no ensino remoto o tempo todo, ele não desliga, e a gente Verdade. também, né, Celso? Está trabalhando o dia todo, é final de semana, no meu caso, que sou deputado estadual, então eu transito o estado inteiro. Estava em Campinas, Ribeirão Preto, aí a gente chega em Santos, depois volta para a capital, é bem interessante. Coisa que eu não faria presencialmente, não daria tempo, né? Não daria tempo. Sair de uma live de Ribeirão Preto e em seguida entrar numa em Santos, seria uma reunião. Isso seria impossível, você faria uma cidade por vez, ou duas mais próximas, mas eu prefiro presencial, é mais interessante, né? Olho no olho, contato físico. Mas durante a pandemia, a live é importante, é um instrumento importante de comunicação, de luta, de organização, de cobrança e de denúncia. Por isso que nós estamos fazendo todas as noites lives do nosso mandato, participando de outras regiões, de outras áreas. Mas as nossas são sagradas. Todas as noites, às 8h30 da noite, tem a nossa live, que sempre relacionada, no geral, aos temas da educação, sobretudo da educação pública. Amanhã Nós estamos no ar. Amanhã a nossa discussão, a nossa roda de conversa vai ser sobre esse projeto, o decreto de volta às aulas, que se pega todo o estado de São Paulo. Né? Vamos falar do 452, que infelizmente foi aprovado na Câmara Municipal, comprando vagas, autorizando a prefeitura a comprar vagas em escolas particulares, enfim. Como que está, Márcio? Quem está conduzindo? Márcio, estou vendo o Vitor aqui também. Sim. Na verdade, a foto do Vitor sou eu. É verdade, mas é o Eu Márcio. acho que já podemos começar, viu? O Guilherme voltou, como que está, Guilherme? Acho que ele vai entrar daqui a pouco de novo, Carlos. Tá bom, então. Olha, então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, todos e a todas. Nós estamos hoje aqui com a presença de professores e professoras, de mães e de alunos das ETECs e FATECs de São Paulo, da Fundação Centro Paula Souza. E a situação lá também é grave, nós estamos acompanhando já. É uma crise que se arrasta já antes da pandemia, que não é fácil, a situação lá, a falta de investimento, o autoritarismo, as perseguições, enfim. E agora, durante a pandemia, também a questão da educação à distância, a forçação do Centro Paula Souza para que vocês voltem sem condições, sem segurança sanitária. Há também um sucateamento da estrutura física das ETECs e FATECs. As pessoas pensam, como é a vitrine do governo estadual, então tem investimento e tudo funciona muito bem. Não, tem uma precarização já em curso há um bom tempo. Né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ouvindo vocês. Nós estamos recebendo aqui as mães, eu anotei aqui a Anabela e a Carolina, que são mães de alunos. É muito importante a participação de vocês nessa conversa. Nós estamos recebendo alunos também, a Mafê e o Guilherme. O Guilherme está entrando, está com uma dificuldade técnica ali. E professores que nós já conhecemos, a Sirlene, o André, o professor Luiz, o professor Rafael. Tem mais alguém chegando que eu deixei de fora aqui? E tem a Fernanda, né? A Fernanda também está aqui, que eu estou do meu lado esquerdo. Então, tem vários professores e professoras aqui para darem depoimentos, fazerem relatos da situação de vocês. Estamos com o vereador Celso Gianazzi, que tem participado de todas as nossas lives e ajudado aqui na condução dos trabalhos, que faz um trabalho muito intenso aqui na capital, sobretudo na defesa da educação municipal, dos servidores da educação da capital. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar para o Celso fazer a saudação e a gente já faz
a roda girar aqui com as intervenções de vocês. Celso? Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Parabéns aí pela iniciativa de trazer esse assunto aqui para a discussão. Como você disse, a live, essa reunião, essa live é um instrumento de pressão, um instrumento de luta para que a gente mostre, né, para a população quais são os problemas que estão acontecendo aqui com essa discussão da volta às aulas. Então, tem aqui mães, a opinião das mães, né? Que a gente tem muito acompanhado isso aqui na rede municipal de São Paulo, tem conversado muito com as famílias, mães, pais responsáveis pela volta às aulas aqui com as crianças, o que elas acham disso, como elas veem essa situação. Temos aqui as educadoras e educadores, né, também, e também temos os alunos, que é importante também ver o que eles estão pensando, como eles estão vendo toda essa discussão, toda a crise como um todo, né, e a volta às aulas, né, como estão eles que serão colocados nesse sistema. Então, ouvir quem de fato conhece os problemas afasta a possibilidade diminui, na verdade, a possibilidade de erros, né? Porque a gente vem aqui no município de São Paulo, tanto o governador Dória como o prefeito que assume e copia as ações, né? Assim, na verdade, ele aceita as ações do governo Dória e implementa aqui no município de São Paulo a volta às aulas também, o projeto que o Carlos falou aqui, o PL 452, estabelecendo medidas, um sucateamento da educação pública e estabelecendo medidas para a volta às aulas no meio dessa grande pandemia. E o que eu tenho dito lá na Câmara Municipal é que é uma política da morte, é uma política genocida contra os alunos, contra os educadores e contra os familiares também, porque os alunos voltam para casa, né, mesmo que não tenham, mesmo que sejam assintomáticos, eles voltam para casa infectando pais, mães e responsáveis. Então, é um verdadeiro crime essa volta às aulas nesse contexto que está sendo colocado, sem nenhum protocolo de volta. A gente tem visto casos aqui de Covid, pessoas com Covid aqui na rede municipal, e a Prefeitura de São Paulo, a maior prefeitura da América Latina aqui, não tem nenhum protocolo de volta às aulas. Então, não é possível voltar às aulas nessa condição, sem estrutura física, sem estrutura de RH, de profissionais da educação adequados, números, e as condições para que os alunos voltem. Não basta ter um termômetro, um álcool em gel, uma máscara, não basta isso. A gente sabe que precisa de muito mais para que as crianças, os nossos alunos, adolescentes, voltem às aulas com segurança. Então, estamos aqui, ouvi-los vai ser muito importante para essa noite de hoje aqui, para a gente debater esse problema. Aí ouvi-lo, Celso, num momento tão difícil, são 100 mil pessoas mortas, mais de 100 mil, 101 mil, agora 102 mil, porque saiu agora, foram mais de 1.000 mortes no dia de hoje, 1.022, eu acho, mortes. É grave a situação. Ontem foi o Dia dos Pais, mas foi um dia triste, porque muitos pais morreram, inclusive muitas famílias perderam os seus pais, muitos filhos, muitas famílias estão dilaceradas por conta do que vem acontecendo. E eu fiquei até chocado, porque ontem mesmo aquele ex-general que fez parte do governo, o Santos Cruz, soltou um Twitter ontem criticando o governo Bolsonaro, dizendo que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Olha, o próprio Exército, o próprio general do Exército brasileiro criticando o governo federal, dizendo que essas mortes poderiam ser evitadas se houvesse uma coordenação do governo federal, se houvesse investimento na saúde, se nós tivéssemos um ministro da saúde. Nós não temos um general no ministério, né? Então, o Bolsonaro é o grande responsável por esse genocídio que nós estamos assistindo no Brasil. Então, ontem foi um dia triste, um Dia dos Pais, mas com muita tristeza, né? O Brasil está perdendo, está se esvaziando. Enfim, e é nesse contexto que a gente vai ouvir vocês do Centro Paula Souza, né? Professoras e professoras, alunos e alunos. Quero começar com a Sirlene, professora Sirlene, já fazendo a primeira intervenção da noite. Está fechado o microfone. Abri. Então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Né? Agradecer o deputado Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi, porque realmente esse debate ele é fundamental
né? E a gente precisa, sim, utilizar esse espaço para trazer à tona todas as questões, né, que nós, professores e toda a comunidade escolar estamos vivenciando, né, com essa pressão da gente aceitar um tal de novo normal, né, como se as mortes, né, como o Gianazzi falou, como se essas mortes, né, tudo bem. Bom, foi o que falou o nosso presidente Bolsonaro, né, vamos tocar a vida, né, sem nenhum respeito às pessoas enlutadas, sem nenhum respeito às famílias, né? Todos nós conhecemos alguém que passou por isso, os nossos alunos, enfim. Então, é uma situação muito difícil, né, que estamos vivendo, mais de 3 milhões de infectados, o Brasil disputa o primeiro lugar com os Estados Unidos, e o que nós vemos é uma abertura, uma flexibilização que não é científica, né? O Brasil ele não fez quarentena, isso a gente pode observar, são os 30 primeiros dias, né? Teve ali um impacto maior e logo depois você já tem uma pressão, né, do próprio presidente da República. E o que eu gostaria de falar é que o Dória, que é o nosso patrão aqui no estado de São Paulo, né, das ETECs e também da Secretaria Estadual da Educação, que é o governador, que no primeiro momento tentou se desvencilhar, né, do Bolsonaro, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, que aqui em São Paulo nós combateríamos a pandemia, ele, na verdade, se mostrou, né, o que ele é, o Bolsodória. Isto é, tem uma política de abertura, né, dizendo para a população que está estabilizado, essa estabilidade ela é questionável, porque à medida que você tem no estado de São Paulo mais de 300 mortes por dia, é uma instabilidade da morte. E a estabilidade da morte nós não aceitamos, né? O próprio governo, o próprio Dimas Covas, do Instituto Butantan, chegou a dizer que era como se caísse um Boeing em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, essa estabilidade nós não aceitamos. E, infelizmente, o que a gente tem visto é essa pressão do lucro, né, uma falta de uma política assistencial e social para o conjunto da população que trouxe, né, essa situação de uma contaminação gigante. E a gente sabe que, se abrir as escolas, isso vai piorar, né? A Fiocruz publicou um estudo dizendo que abrir as escolas teria um impacto de possivelmente 9,3 milhões de idosos e pessoas com comorbidades que poderiam ser infectadas, né? A gente fala de um lugar que não é um lugar que tem crianças, né? As ETECs, nós temos alunos que são adolescentes, tá? Esses alunos, eles estão sendo chamados a retornar com o mesmo calendário da Secretaria Estadual da Educação, porque é importante dizer que o Centro Paula Souza, desde que o governo Dória começou, ele é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. No entanto, quem está determinando tudo no Centro Paula Souza hoje é o Rocieli, o secretário da Educação, porque a mesma política que é implementada na Secretaria Estadual da Educação está sendo implementada nas ETECs. E qual é a política de retorno? A política de retorno é, primeiro, vamos começar com os laboratórios, vamos chamar os alunos para os laboratórios. Vejam, eu vou pegar essa questão porque eu acho que ela é importante, porque há uma ilusão na população de que as escolas técnicas são escolas de ponta, escolas que você tem laboratórios, que você tem uma estrutura, e isso nós sabemos, nós que trabalhamos no dia a dia, os nossos alunos, a comunidade sabe que não é assim, né? Nós sabemos que nós temos falta de materiais, de laboratórios, de investimento no decorrer dos anos, isso vem sendo sucateado. E para o retorno,
no Centro Paula Souza, eles estão propondo que o diretor da escola, de cada unidade, ele decide se vai voltar ou não, né, antecipadamente, que poderia já ser em agosto, e agora eles prorrogaram para setembro. Então, enquanto a Secretaria da Educação chama os alunos para fazer uma recuperação em setembro, né, no dia 8 de setembro, o Centro Paula Souza deixa em aberto para os diretores convocarem os alunos dos terceiros módulos e terceiros anos para terem aulas nos laboratórios, né? Isso significa 10% dos alunos de uma escola, né? Isso significa laboratórios que nós temos, muitas vezes, que não vai comportar sequer o distanciamento. E pior do que isso, no protocolo que foi publicado pelo Centro Paula Souza, diz que máscaras devem ser levadas pelos alunos e pelos professores e pelos funcionários, que eles não vão ofertar isso, né? O mínimo, não vai ter máscara, nós não sabemos nem se vai ter álcool gel, então você chama estudantes e professores e profissionais da educação e funcionários para se arriscar, né? Então, e coloca isso e lava as mãos, porque coloca isso na conta do diretor da escola, ele que decide. Então, é um grau de responsabilidade tremendo. E para concluir, para deixar as outras pessoas falarem, né, e eu tenho certeza aqui que as mães e os estudantes têm muito a falar sobre isso, eu quero só finalizar com uma questão. O governo está preocupado com a educação, né? Porque está chamando, em plena pandemia, quer que retorne às aulas, né? A gente sabe que tem os interesses dos tubarões de ensino, né, que querem, veem a educação como uma mercadoria, né, não estão preocupadas com a qualidade. Até então, ninguém está preocupado se a aula que o aluno está tendo em EAD ela é boa, se não é, se o professor tem condições de dar essa aula, se o aluno tem instrumentos adequados para ter essa aula. Ninguém ajudou, porque no Paula Souza, também diferente da Secretaria da Educação, os nossos alunos não receberam internet gratuita, os nossos alunos não receberam computador, o Centro Paula Souza deu um chip, mas se o aluno não tem celular, ele vai fazer o que com o chip? Né? Essa foi a política do Paula Souza. Então, qual é a preocupação agora de voltar às aulas? Né? É uma preocupação de privatização, né, do Centro Paula Souza, que nós sabemos que todas esses recursos, como, por exemplo, a Microsoft, que está ofertando, né, a plataforma que nós trabalhamos, né, com certeza são milhões, né, que estão sendo investidos nisso e que poderia ser usada uma plataforma pública, né, e deixar todos os alunos serem inseridos nesse sistema de ensino. Se eles estivessem realmente preocupados com a qualidade da educação, eles não estão. E a reforma do ensino médio, porque em plena pandemia, né, aquilo que aquele ministro do meio ambiente falou de passar a boiada, é o que o Dória também está fazendo aqui, porque em plena pandemia eles aprovam um novo currículo da reforma do ensino médio para o ano que vem, né? E nós sabemos que vai reduzir aulas, reduzir salários de professores e vai ofertar um ensino ainda mais débil para os nossos estudantes, com um currículo reduzido, talvez ele não consiga passar no vestibular de uma universidade, tá bem? Então, eu paro por aqui e digo o seguinte, que a gente precisa unificar os professores, os funcionários, os pais, os estudantes das escolas técnicas, das escolas estaduais e do município, aqui no estado de São Paulo, para lutar contra essa política de volta às aulas. Né? Então, acho que essa é a grande questão que nós precisamos, né, debater com toda a população. Obrigada. Muito bem, Sirlene, você tem razão. Nós estamos preocupados porque esse adiamento da volta às aulas para o dia 7 de setembro, mas, ao mesmo tempo em que o Dória, autorizou o dia 8, é algo muito perigoso, porque muitas diretorias de ensino, no caso da rede estadual, forçarão a volta já no dia 8 agora de setembro,
com esse suposto acolhimento dos alunos, com essa suposta recuperação. Isso é muito perigoso. É uma forma de pressionar a volta às aulas. E principalmente no Centro Paula Souza, que nós conhecemos o histórico de autoritarismo que tem no Centro Paula Souza, onde os diretores praticamente se curvam, não são efetivos, não são concursados, então muitos deles se curvam aos interesses da gestão do Centro Paula Souza. Então é muito perigoso isso. E agora há também é importante a unificação do movimento, porque o Centro Paula Souza está dentro do Estado de São Paulo e dentro da educação, e nós vamos, com certeza, ter greve da educação. Os professores não voltarão, porque não precisa ser sanitarista, cientista, para saber que a volta às aulas significa a morte de milhares de pessoas, de familiares, né? E também de profissionais da educação, e também, no caso de vocês, de alunos e alunas, porque é o que a Sirlene falou, a faixa etária das ETECs e FATECs é diferente, tá bom? Mas eu quero ouvir agora, vamos ouvir também as mães. Anabela, você pode falar? Anabela é mãe de aluno. Que região, Anabela? Quem que é o seu filho, a sua filha? Onde que ela estuda, ou ele? Boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Sim. O meu filho estuda aqui na ETCAP, em Campinas, né? Ele está no 2º ano do ensino médio. E, bem, eu não sou representante oficial de nenhum grupo de pais e mães, né? Mas recentemente nós formamos um grupo que tem conversado, feito reuniões num grupo de WhatsApp, já fizemos algumas reuniões, justamente porque a gente começou a perceber, assim, nas nossas filhas e filhos, um descontentamento, uma certa atitude depressiva em relação ao estudo, né? Eles começaram a ficar, assim, muito desmotivados, muito preocupados, e aí a gente começou a investigar mais de perto e a gente viu que realmente, assim, a forma como esse ensino remoto está sendo feito é demais, assim, né? Então, alguns pontos a gente levantou, fizemos uma conversa, né? No início eu achei que era só com meu filho, aí eu comecei a conversar com vários pais e mães e vi que é uma coisa muito maior, né? Então, alguns pontos assim que eu gostaria só de trazer enquanto mãe e também um pouco desse debate que a gente fez já, assim, né, com mães e pais. O que a gente sente, assim, é que parece que a escola está tentando trabalhar como se tudo estivesse normal, né? E a gente sabe que a gente não está vivendo a normalidade, né? Nós não estamos bem, os adolescentes não estão bem, né? Então não dá para a gente passar por cima um conteúdo como se tudo estivesse normal. Então isso é um primeiro ponto que a gente levantou. Ninguém está conversando com os alunos sobre o que está acontecendo, né? Eles precisam disso. Todos nós precisamos, assim, né? Fora as questões que a professora Sirlene já levantou, né? A questão dos alunos não terem, muitos alunos não têm estrutura, enfim, a gente sabe disso. Então, né? Nem todo mundo está conseguindo acessar. A gente sente muito mesmo essa falta de diálogo da escola com os alunos e com os pais, né? Hoje mesmo teve um vídeo que foi circulado aqui para o retorno do semestre, né? Alguns pais recebem, outros pais não recebem. Então a gente está assim realmente com muita insegurança, não percebendo que assim o que tem faltado é justamente esse diálogo, entender a escola como uma comunidade. Né? O que a gente tem sentido aqui em Campinas é que parece que a escola é o diretor, né? E a gente sabe que não é. A comunidade escolar ela é formada por professores, pais e mães, alunos, funcionários, né? Associação de pais e a direção. A direção é um ponto da escola, né? Uma instituição dentro da escola. Então, assim, a gente está totalmente perdido. A escola não fala com a gente, né? Nem com os alunos. Então, os alunos não sabem, eles não sabem de nada, né? Eles recebem, inclusive, notas baixas, enfim, dos professores, uma coisa. E a gente sabe, não quer culpabilizar também os professores, porque a gente sabe que eles estão sendo cobrados, muito cobrados, né? Com resultados e tudo mais. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa disso que a gente está fazendo aqui, uma roda de conversa, né, entre todos da comunidade escolar, para que a gente possa conversar sobre o que está acontecendo, né, para que a gente possa discutir, ouvir os alunos. Eu acho que isso não está sendo feito,
né? Ouvir os professores e alunos é o primeiro ponto para se construir qualquer mudança dentro da escola, né? E a gente sabe pelo sindicato aqui dos professores que os professores não estão sendo ouvidos, né? Eles não têm espaço, pelo menos aqui no caso de Campinas, né? Não tem esse tempo para reunião. A palavra, e hoje o que eu ouvi nesse vídeo que a ETCAP aqui divulgou é produtividade. Isso é uma coisa que eu fiquei arrepiada assim, de ouvir. Não, vamos lá, temos que a produtividade, não pode perder a produtividade. Então, assim, eu acho que isso é uma falta de sensibilidade, assim, né? De perceber o lugar do afeto que a escola poderia ter agora, né? Não passar por cima, isso que a professora Sirlene falou, tratar a educação como mercadoria, né? Então, mesmo que esses alunos finalizem o semestre, o que é de fato que eles vão aprender, né? Nada. Então, assim, mesmo que eles passem de ano, né? Não é isso. Então, eu acho que, assim, vale mais a gente... Não vale tanto o tanto que eu ensino, mas sim o tanto que se aprende, né? Então, a gente também levantou algumas questões em relação ao ensino remoto, ou educação à distância, né? Que eu tenho uma experiência de mais de 10 anos na Universidade Federal de São Carlos como professora da educação à distância, e nunca a gente trabalha mais que 3 ou 4 disciplinas ao mesmo tempo. Isso eu estou falando de graduação, de adultos, não estou nem falando de adolescentes. Eles estão tendo 12 ou 18 disciplinas ao mesmo tempo. Isso é assim, é inviável, né? É um massacre, assim. E além disso, eles não têm mais o espaço do pátio, eles não têm mais as conversas do intervalo, não tem nada disso, né? Os adolescentes não têm autonomia para acordar de manhã e falar, agora eu vou para a escola, vou fazer tudo sozinho, né? A gente sabe disso, a gente mesmo não tem autonomia para fazer tudo o que a gente precisa fazer, né? Então, assim, alguns pontos que a gente percebeu, mas o principal é que a gente não tem uma resposta da escola. Nós fizemos uma carta que foi assinada por quase 70 pais e mães aqui de Campinas, né? E o diretor respondeu, teve assim, né, o cuidado de responder, mas foi assim, tá sendo feito. É isso, né? É o que temos, assim. Então, a gente gostaria de ter esse canal de diálogo, principalmente, eu acho, ouvir os alunos e professores, né? Nós estamos falando mais assim, tentando ajudar, mas a gente acha que a nossa fala nem é a mais importante, é mais no sentido de que seja aberto esse lugar de fala para os alunos e para os professores, que são os principais dentro de uma escola, não é o diretor, né? E aqui, no caso de Campinas, eu sinto que a direção não está contemplando, assim, pelo menos não parece, não manifestou em nenhum momento, né? Então, eu só para finalizar, assim, né? Depois, se for o caso, posso falar mais, mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, assim, perceber que tem um ditado africano que fala que nós, para se educar uma criança, é preciso de uma aldeia, né? Então, assim, o diretor sozinho, ele não vai resolver nada, né? Então, a gente precisa realmente recuperar esse lugar da comunidade escolar, principalmente ouvindo alunos e ouvindo os professores, né? Só assim eu acho que a gente pode, nesse momento que é difícil para todos, inclusive para os diretores, porque não é fácil tomar decisões assim do dia para a noite, né? Mas eu acho que quanto menos espaço de diálogo a gente tiver, menos as coisas vão ser construídas, né? Então, gostaria de agradecer muito esse lugar aqui, né? Que nós estamos nessa roda de conversa virtual, e acho que isso é super importante da gente fazer cada vez mais, e fico à disposição, assim, para qualquer outra questão. Tá? Muito Obrigada. obrigado. Anabela falou aqui em nome das mães, de alunos, e olha, dizer que essa live não é em vão, porque depois nós vamos fazer encaminhamentos ao Centro Paula Souza, a partir dos relatos de vocês. Vou passar a palavra, então, agora, vamos ouvir os alunos, vamos ouvir a Mafê. Mafê, é isso? Mafê é de onde? De que ETEC? Olá, boa noite. Bom, primeiro eu queria falar que é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu tenho 18 anos, eu sou estudante da ETEC Santa Efigênia, na região central da Luz. Bom, olha, na verdade, assim, eu não sou a favor de retornar às aulas agora, né? E, assim, a ETEC onde eu estudo é da região central, ela é uma ETEC modelo, então, mas assim, por exemplo, para alunos que estudam em ETECs ou escolas estaduais de extremos, por exemplo, né? A situação não é a mesma. Eu acredito que eles não vão ter a mesma estrutura, enfim, tudo isso que eles estão falando que vão ter nas ETECs, eu acredito que eles não vão ter, né? E a mídia, assim, também, eles vão estar em cima dessas escolas, vendo se eles realmente estão disponibilizando esse material que eles estão falando que vão
disponibilizar, né? A ETEC, ela não investe em merenda, né? Ela não investe em materiais, eles também cortaram grades horárias da gente, então, até que ponto é verdade, né? Que eles vão realmente colocar uma estrutura para a gente poder voltar à escola, né? Até que ponto isso é seguro. Eu também queria falar um pouquinho sobre as aulas presenciais que a gente tinha, não estava sobrecarregando tanto a gente quanto tá as aulas à distância agora, né? E eu também acredito que, principalmente para os professores também, é absurdo, assim. A gente tinha falta de professores, inclusive, falta de aulas, e aí entrou a quarentena e eles começaram a entulhar a gente de coisa, e tá bem complicado, assim. Tem muita gente, inclusive eu falo por mim, que fica se cobrando demais por, ai meu Deus, é o último ano, ai faculdade, ai cursinho, ai TCC, é uma loucura, né? Então tá sendo bem complicado. E também sobre a questão do trajeto, né, dessas pessoas, enfim, não só dos estudantes, mas também dos professores, funcionários, a essas escolas, né? Principalmente quem mora longe da região central ou mora longe de onde trabalha ou onde estuda. Você vai estar na sua casa, vai pegar o transporte público, que inclusive é onde você mais vai, enfim, ter a probabilidade de ser contaminado. Aí você vai chegar na escola, vai contaminar as pessoas da escola, vai voltar para casa e fica num ciclo sem fim, né? Na minha escola, eu acredito que a gente teve notícia de 3 professores que acabaram desistindo das aulas, né? Porque eles estavam sobrecarregados, esse ensino à distância, esse formato não estava funcionando também, né? E aí é isso, assim, eu acho que a gente não pode voltar presencialmente agora, a gente tem que pensar que somos vidas, né? Somos pessoas ali, e que vai colocar todo mundo em risco. E eu acho que a gente tem que reforçar isso dentro do grupo de alunos, de professores, dos pais, que não dá para voltar agora e que nada disso está ao nosso alcance no momento, né? E se o desgoverno não tivesse essa ideia de, assim, eles têm essa ideia de priorizar a economia, né? A gente precisa trazer a economia do país de volta, ao invés de priorizar a vida das pessoas, eu acredito que a situação atualmente estaria um pouquinho melhor, né? Mas é isso, a gente vai seguir lutando, como sempre, e é isso, e muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho. Importante a sua fala, viu, Mafê? Traz a realidade das ETECs aqui, né? Das ETECs, das FATECs, é um outro olhar, né? Que a gente tem discutido muito aqui, as outras escolas, né? A escola tanto da rede estadual como da rede municipal pública, e a gente tem uma outra realidade, né, também, e trazer aqui o que vocês estão vivenciando é muito importante também, para que a gente possa debater mesmo e saber das condições que são precárias, né? Você colocou muitos pontos aqui importantes. O Carlos ele teve que sair para outra, a gente vai continuando aqui. Então, vamos passar agora por um professor André. Opa, Celso. Boa Boa noite, professor André. a todas e a todos, mais uma vez. Boa noite ao Carlos também, que ele já justificou a ausência dele, mas daqui a pouco está de volta aí. Obrigado pela oportunidade aí de fala, que é muito importante, né, para a gente ser ouvido, né, e levar através da internet aí aos 4 cantos do estado toda essa situação que a gente está discutindo hoje aqui, né. Bem, muitas das coisas já fui contemplado na fala dos colegas aí, né, da Sirlene e da nossa aluna e de mãe de aluna aí, que é extremamente importante, né. Então, eu anotei alguns pontos aqui que são questões que a gente tem que dialogar, né? Um exemplo, né, é a questão do espaço das escolas, né? Eu dou aula em 3 unidades da ETEC, né? Em 3 unidades diferentes. Uma escola que eu dou é a ETESP, que é centenária, bem ali em frente ao Batalhão da Rota, do lado do metrô Tiradentes, que é um prédio tombado, né? É questão de patrimônio histórico. O banheiro dos alunos, sem brincadeira, Celso, deve ter 2 metros por 1 metro, né? As escadas, você não consegue subir 2 pessoas um do lado do outro, né? Vira tumulto, aglomeração, né? E como que a gente vai voltar numa situação dessa?
mesmo que for com 10, 15, 30%, não tem condições, né? E outras ETECs também, que eu já visitei em Castelene, em outros momentos, são prédios centenários, das cidades que são colocados, né, para ser as escolas, então esse é um problema. E uma coisa que o Carlos trouxe também, que é muito importante, provavelmente não vai ter um diálogo, né, com a comunidade escolar para trazer realmente essa questão se a gente vai voltar ou não, em que condições. Primeiro que os conselhos de escola das ETECs é uma furada. É um conselho ditatorial desde 1968, um conselho elaborado no tempo da ditadura militar, né? E o que acontece? Existe um único representante de professor no conselho, quer dizer, um único, né? E geralmente é aquele cara que é amigo do diretor, né? Então, já imaginamos como que vai ser o voto desse professor. A Sirlene, depois, se a gente tiver a devolutiva, pode até acrescentar sobre isso. Isso é muito importante, né? A nossa aluna aí, a Mafê, falou sobre a questão de trânsito de alunos. Um exemplo, na ITEC Takashi Morita, que eu dou aula lá em Santa Amaro, junto ao Largo 13, ali é um lugar de grande fluxo. Eu tenho alunos que vêm do Embu-Guaçu, aluno que tem que sair do Embu-Guaçu 4h30 da manhã para chegar em Santa Amaro 8 horas da manhã. Ele fica 2, 3 horas dentro do ônibus nesse trajeto, né? E além disso, ali você tem a estação do metrô, você tem a estação do trem. Então, esses alunos, eles vão andar, eles vão transitar e vão levar, talvez, esse vírus para sua casa, né? Eu mesmo, particularmente, eu estou com meu sogro aqui com problema de tratamento de oncologia, né? Então, olha a situação que eu estou, né? E a gente descobriu essa situação no meio da pandemia, né? Então, é uma situação bem preocupante. E outra coisa, o que acontece? Nas unidades das ETECs, você não tem só os adolescentes, né? Você também tem o pessoal adulto, que geralmente vem fazer os cursos técnicos à noite, né? Então, você já vai ter esse público misturado aí. E sem contar que algumas unidades funcionam ETECs e FATECs juntas, né? Um exemplo, a ETESP lá na Tiradentes é um exemplo, a Carolina Carinhato lá na Zona Sul. Então, você tem os dois campos das duas unidades, então vai ter esses dois tipos de público aí. Eu tive um exemplo, falando o que a Anabela falou, sobre essa questão da ansiedade, da insegurança que os alunos estão sofrendo. Hoje teve uma notícia no UOL muito interessante, falando que tem uma grande quantidade de alunos que estão preferindo repetir o ano e fazer ano que vem, quando tudo esperamos voltar à normalidade, né? Por inúmeros motivos, falta de acesso à internet, não consegue aprender, ansiedade. Um exemplo, na ITEC Takashi Morita, nós tivemos uma aluna que o pai e a mãe dela foram internados com Covid, e ela que ficou cuidando do irmão de 3 anos. Então, imagina a cabeça dessa aluna, né? Será que ela teria condições de fazer alguma atividade pedagógica? Nenhuma. Se nós, professores, estamos passando por isso, né? Imagina os alunos com toda essa questão da insegurança. E outro detalhe que é importante que nós temos que citar, 30% dos professores do Centro Paulo Souza são aposentados e já estão na faixa etária dos 60 anos ou mais, né? Então, o que acontece? Se a gente for contabilizar, né, essas pessoas, fora os que têm os problemas de saúde, que é o meu caso, eu sou asmático, né? E aí, vai ter fluxo de professor para voltar? Creio que não. Porque, um exemplo, a prefeitura abriu um contrato emergencial à prefeitura de São Paulo, já prevendo que muitos professores estarão afastados das suas atividades docentes e vai precisar de uma substituição, né? Coisa que não está sendo discutida, dialogada dentro do Centro Paulo Souza. Então, não vai ter contingente de pessoas para poder dar aula, caso tenha essa questão, que é um perigo, logicamente, essa questão, tá? E aí, vamos aguardar em um segundo momento, aí qualquer coisa eu falo depois novamente. Obrigado por enquanto. Obrigado, André. E você relata pontos também importantes, né? Ô, André, falando, a gente só tem algumas notícias de volta às aulas em alguns países já, porque a gente tem que aprender também com experiências dos países que começaram a pandemia na nossa frente, tem alguns meses na nossa frente. Então, temos vários casos de países que retomaram as aulas, né? E agora eles aumentaram muito o número de casos de contaminação, está voltando a situação. Então, o próprio Estados Unidos
Estados Unidos, eles reabriram algumas escolas, alguns estados abriram as escolas, e eles apontaram mais de 97 mil casos, 97 mil casos, só por conta do retorno, né, das aulas nesse momento. Então, e a gente tem assistido lá aqui na Câmara Municipal de São Paulo, eu faço parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e nós chamamos vários especialistas, vários infectologistas, microbiologistas, sanitaristas, o próprio matemático que fez um modelo matemático dizendo da volta às aulas nessas condições. E todos os especialistas dizem categoricamente não é um momento para volta às aulas nessas condições, nas escolas que a gente tem no nosso país, na nossa cidade aqui. Então, voltar nessa condição, que foi falado aqui, eu acho que a Mafê colocou também um ponto muito importante, né? É o transporte, porque muitos dos alunos se transportam através do transporte coletivo, os professores, professoras, educadores, os trabalhadores das escolas, também das ETECs, né? Os trabalhadores da limpeza, trabalhadores da segurança, se transportam pelo transporte público, trem, ônibus, metrô, que é onde tem um dos maiores riscos de contaminação. Isso aí também está muito claro. Então, voltar às aulas nessas condições é um marketing genocida, né? Genocida desse governo, tanto governo federal como governo estadual e os municipais que estão prevendo a volta nessas condições. Deixa eu passar para, então, fazer a rodada para uma próxima mãe, a Carolina. Carolina também é mãe de aluno da ETEC. Como você vê, Carolina, essa possibilidade de volta, né? Ou setembro, ou outubro, que o governo já está anunciando aqui? Boa noite a todos e a todas. Eu sou mãe de um aluno que estuda na ETEC centenária, como disse o colega André, no Cacá, o Carlos de Campos, e ele está no segundo ETIM, né? Faz edificações. E, assim, todos os pontos levantados até agora são extremamente importantes. Eu quero reforçar alguns pontos, né? Meu filho, por exemplo, ele, para chegar na escola, ele pega trem, ele pega todos os transportes. Ele pega trem, ele pega metrô e ele pega o ônibus, né? Chegando na Estação Brás ou na Luz, tem caminhos alternativos, ele pega o ônibus também. Então, assim, e agora eu voltei a trabalhar e, assim, não existe pandemia, quarentena no transporte público. Ele está da mesma forma que eu sempre peguei, lotado, né? Porque quem anda de transporte coletivo sabe. Então, assim, são várias crises dentro da crise sanitária. Então, tem a crise dos transportes, tem a crise educacional que já existia. Então, é muito complicado. Então, tem essa questão que eu queria pontuar do transporte, que a Mafê disse muito bem, que está extremamente lotado, não tem como aquele espaço, né, que a gente ouve os sanitaristas falando de 1,5 metro. Não tem, não existe, é irreal. E também a questão do acesso. Logo no início, quando começaram as aulas online, porque vocês estão vendo, eu estou no quarto do meu filho, a gente é privilegiado, ele tem um quarto para ele tem o computador, então, assim, ele tem um ambiente que ele se fecha, ele faz os trabalhos, mas, assim, logo no início, eu percebi esse ritmo acelerado que a colega Anabela trouxe, né? Está muito mais pesado, muito mais trabalhos, a Mafê também falou isso, que como se eles estivessem indo à escola, porque ele fica de forma organizada, né? Os professores fizeram uma rotina, então ele entra no horário que ele estaria indo para a escola, chegando na escola, aí ele para o almoço, e aí ele volta, né? Tem a chamada. Então, várias vezes eu entrava no quarto, a professora ou o professor estavam fazendo a chamada dos alunos, né? E ele para no horário que eles paravam lá na ETEC para vir embora, 4h30, se eu não me engano. Só que, desligando a tela, ele vai fazer os trabalhos, né? Ele faz edificações, mas eu acredito que todos os cursos
também tenho, né, essa parte de projetos, né? Então, aí ele fecha o computador e aí ele começa a fazer os trabalhos para entregar. Então, não para. Isso desde lá de março, abril, né? Porque eles tiveram um período como as prefeituras e o estado teve que jogaram as férias, né? Se eu não me engano, para abril. Mas aí agora, eu estava até comentando que aqui em casa, né, moramos ele, meu pai, né, que é grupo de risco, e meu irmão, e o meu filho. E eu estava comentando com meu irmão e com meu pai que o meu filho estava muito mais estressado, né? Assim, meu irmão chegou e falou: Nossa, Carol, o João tá respondendo assim, né? Tá sem paciência, aconteceu alguma coisa. Eu falei: Dani, antes eles iam para a escola, eles desabafavam na hora do recreio, né? Ele fala que não é recreio, é o intervalo, mas enfim. Eles jogavam bola e conversavam. Eles não têm mais isso, entendeu? Eles não estão indo para a escola e, assim, alguns, né, eu tenho ouvido comentários, mas tá em casa, não precisa pegar transporte. Só que ele ia e vinha com colegas, então, sabe, aquela carga emocional, eu quero chamar atenção para esse ponto da saúde emocional. Ninguém está falando disso, a gente está falando que é real e a gente tem que pontuar sim, né? Do aumento das desigualdades educacionais, isso está aumentando, vai aumentar, não tem como não falar que não diminuir, não vai haver prejuízos, enfim, tem, e já estão aumentando, né? Então, esse fosso educacional vai se ampliar. Mas, assim, estão falando das dificuldades de aprendizagem, das escolas não terem materiais, e aí pouca gente fala dessa questão do emocional, da saúde emocional das crianças, né? Eu sou da área da educação também, e quando tudo isso começou lá em março, as minhas colegas, né, os colegas da escola, do Conselho de Educação, a gente falava assim, gente, como essas crianças, né, porque eu trabalho na educação infantil, como essas crianças, elas vão voltar, a questão do luto, mas não só isso, das violências, né, agora você ouve uma fala ou outra, mas assim, desde lá de março, a gente, né, professor, por isso que é super importante escutar os colegas professores, né, a gente está falando e preocupado como essas crianças vão retornar, e aí você só escuta falar, mas e a aprendizagem, né? E os direitos de aprendizagem e tal. São importantes, como eu disse, né? Por conta das desigualdades, a gente tem que pensar nisso, mas antes a gente tem que pensar na saúde. As crianças, elas não vão conseguir aprender nada, e é isso que a gente está defendendo no meu município, né? Na condição de conselho. Elas não vão aprender nada se elas não estiverem bem. Então, assim, no retorno, quando houver, e eu espero que não seja no dia 7, acho que é 7 de outubro que eles disseram, e 8 de setembro o reforço, né, que o Carlos falou bem, que é uma hipocrisia, né? Mas enfim, que não, mas quando acontecer, né, e a gente tem que pensar em protocolo, sim, mas enfatizar que isso não é colocar uma data para esse retorno, mas que essa questão do acolhimento seja valorizada. Então, assim, a gente fala muito também das crianças, que elas não se expressam, né, como os adolescentes, mas, assim, os adolescentes, eles também estão num momento de transição, né, essa fase deles é super complexa, né, aquela quantidade de hormônios, enfim, então, eu espero, sinceramente, que isso seja o primeiro ponto a ser pensado no retorno, fora as questões sanitárias que terão que ser pensadas. O professor André falou da estrutura física da escola, né? Meu filho vive falando, né? O banheiro às vezes não tem água. Isso porque eu não estou nem falando de papel higiênico e sabonete. Água, gente, água, né? Não tem água, porque a escola é centenária, as tubulações, enfim. E eu sei que não é só porque a escola é centenária, eu sei porque tem escolas na periferia que a água não chega, como no meu município, né? Em pleno século XXI,
tem escolas, né, que você pensa assim, poxa, a escola tem que oferecer, né, como está na legislação, dar aquela educação com qualidade. Não, a escola às vezes tem uma estrutura, né, espacial, assim, física grande, mas não tem os serviços básicos, né, de água. E aí alguém falou do álcool. Mas se não tem água, quem que vai garantir que tenha álcool? E eu quero falar também da questão dos professores e professoras, né? Eu várias vezes entrei, quando o João estava aqui tendo aula, eu falando, João, quando acabar, nossa, agradece a professora, pergunta como ela tá, porque, gente, eu fico pensando assim, né? Todo o planejamento que a gente que é professor sabe que, né, antes de você chegar na sala de aula, você tem todo um planejamento, dias, né, que você perde planejando, e aí a professora entra na aula online, ela fica falando o tempo todo aí, né, metodologia, formato, mas enfim, e passa slide, então aí eu fico pensando, nossa, quanto tempo levou para montar o slide? E aí fica falando, aí ela para e vai cuidar dos afazeres da casa, porque é como a gente, né? Tipo, eu tenho trabalho online, agora voltei a trabalhar também no sistema de revezamento, mas a casa não para, você tem que fazer comida, você tem que fazer almoço, tem que cuidar do filho, e aí elas, né, os professores vão para uma outra jornada e deve ser como os alunos, né, terminou, fechou o computador, vai para planejamento. Então, assim, está muito puxado para eles. E aí, diante do que alguns professores, né, do Centro Paula Souza falaram, é diferente de mim, por exemplo, que trabalho na prefeitura e tenho garantias, né, de servidor público, tenho os meus deveres, logicamente, mas assim, a gente sabe que tem uma estabilidade. Isso não acontece com os professores, né, do Centro Paula Souza. Eu tenho uma prima que trabalha e ela me relata, assim, questões que nós que somos da educação, a gente fica assim, indignado no sentido de solidariedade, fala, nossa, como pode? E aí pregam aquela escola modelo, que assim, em termos de educadores, educadoras, professoras, professores, a minha colega, né, a Fernanda, maravilhosa, minha prima, sabe, uma dedicação, mas, gente, é muita cobrança para esses profissionais, em cima desses profissionais, e não há um retorno, né? Não há uma valorização sabe, de tudo que eles fazem, de tudo que eles são, que eles estudam, né? Eu vejo a dedicação dos professores e professoras do meu filho, a gente percebe, né? E a preocupação também, porque eles sempre perguntam, como tá? E aquele que não tá na aula? Vocês conversaram? Tá bem? Tá acontecendo alguma coisa, né? Convém dizer também que a sala dele tem mais ou menos uns 40 alunos, olha o número de crianças, né? De adolescentes, no caso. E só mais ou menos 20, 25 participam das aulas online, né? Quando eu quis dizer da gente ser privilegiado, eu também me preocupei com isso. Eu falei, filho, mas todo mundo está fazendo? Ele, não, mãe, nem todo mundo tem computador. E aqui, assim, a gente é privilegiado, ele tem o quarto dele, mas eu uso o computador dele, porque eu não tenho. Então, assim, às vezes eu estava numa live, precisava, né, fazer uma reunião virtual, ele tinha que sair antes da aula para eu poder usar. Então, isso porque a gente, eu nos coloco, né, vejo que a gente é privilegiado, não nos falta nada, graças a Deus. Mas ainda assim a gente tinha que revezar em alguns momentos. Estresse, eu falei das dificuldades do acesso, falei. O risco da volta às aulas, não lembro agora quem falou, acho que foi o próprio Celso, né, dos estudos que a gente tem visto, né, de alguns sanitaristas. A gente tem que pensar, por exemplo, se meu filho voltar em outubro, pegando ônibus, trem, metrô, ônibus, e vindo, né, indo todo dia e voltando, ele pode contaminar meu pai, que é grupo de risco. Então, assim, é muito arriscado. E aí, meu pai contamina a mim, contamina meu irmão, que tem relação com
né, a namorada dele ocasionalmente vem aqui, enfim, é uma cadeia. A gente vai chegar no fim de uma semana com o dobro dos infectados no início da semana, isso na casa dos milhões, né? Tenho visto algumas pesquisas aí, né? De instituições, organizações sérias que a gente tem que ouvir, né? Então, eu acho que são esses os pontos, mas todos já tinham falado um pouco, eu espero ter contribuído. E agradeço muito, Celso, Carlos, porque é extremamente importante. A gente tem feito isso lá no Conselho de Educação do meu município, ouvido quem está lá no chão da escola, né? A gente foi falar de EJA, eu não me sinto segura para falar, porque eu trabalhei com EJA há 10 anos atrás. Então, a gente chamou os professores da EJA, a gente chamou os estudantes da EJA, né? Então, muito agradecida a vocês e espero que, como a outra mãe, né, a Anabela disse, que essas ações se ampliem, né, que as ETECs pensem nisso. Como ela disse, aqui no Cacá, fora esse contato dos professores com os alunos, a gente não teve contato algum, página no Face, nada dizendo, nenhum informe. Então, realmente, a gente se sente sozinho e fica preocupado com os nossos filhos, né? Mas muito obrigada. Obrigado, Carolina. E você traz aqui pontos importantes, você coloca essa angústia, a Anabela também falou, mas a angústia dos alunos, né, que tem esse estresse mesmo, que da idade deles também, de tudo que está acontecendo, falta do diálogo, né, da escola com os alunos, um diálogo, não para falar do conteúdo formal, não é isso, é falar da situação que a gente está vivendo, fazer uma análise até da própria pandemia, fazer essa leitura. E também, que é muito importante também, Carolina, é a questão dos pais, né? Dos professores, né? Educadoras e educadores, que de fato estão com a jornada bem estafante, né? Porque a gente conversa com muitas professores e professores que da rede pública que tem seus alunos, o pai chega em casa à noite e aí ele chega com o celular, aí nesse momento o filho vai ter acesso ao celular, ou o pai mesmo, em contato com a professora ou o professor, e essa jornada da professora e do professor vai até altas horas da noite, por conta disso, de respeito, de comprometimento com a educação, e ela quer dar conta disso. Então, a gente tem visto vários casos, e não tem como, as pessoas vão adoecendo, né, Carolina? As educadores vão adoecendo, porque é um nível de estresse, o tempo vai passando, é muito grande. E aí você coloca também outro ponto, que é o nível de interação, quase nem 50% dos alunos estão tendo acesso às plataformas. Então, sim, são problemas gravíssimos. Não dá para falar de volta às aulas nesse contexto. Não dá, não tem condições absolutas. Mas obrigado pela sua contribuição também. Deixa eu passar agora para um aluno, o Guilherme também. O Guilherme está na sala? Conseguiu, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Melhorou o áudio? Tá ótimo, agora ficou ótimo. Perfeito. Né? Boa noite, quero agradecer ao Celso e ao Carlos pelo convite. Também falar que é uma honra estar aqui reencontrando o professor Rafael, que foi meu professor em 2019. E é isso. Eu sou o Guilherme Nogueira, tenho 18 anos, estudo na ETEC Santa Ifigênia. Estou no meu 3º ano do ensino médio com técnico em hospedagem. E me preocupa bastante o retorno das aulas presenciais nesse momento, onde a gente não tem uma vacina, onde a gente ainda não tem um tratamento para a Covid-19. Antes de mais nada, me sinto muito contemplada quando a Mafê e as mães trazem essa questão do trajeto, porque eu sou um estudante que mora aqui em Itapecerica da Serra e gasto 2 horas para ir até a ETEC Santa Ifigênia, que fica localizado na Luz, onde eu pego ônibus, metrô e trem. É bem preocupante isso. E sem contar que se eu for contaminado, for infectado, eu vou acabar contaminando e infectando as pessoas que moram comigo também. A minha ETEC, ela é uma ETEC, né, como a coordenação costuma falar, as pessoas que estudam lá, uma ETEC modelo, e é só mais uma fantasia para a gente conseguir fugir de todos os problemas dentro dela. Para vocês terem uma ideia, teve um certo momento do ano, né, quando ainda a gente não estávamos numa pandemia,
onde a gente não tinha sabão dentro dos banheiros. E aí, como a nossa ETEC muitos patrocinadores utilizam o espaço, eles acabam fazendo algumas doações. Mas, assim, dias normais a gente não tem sabão, papel higiênico, falta bastante dentro da ETEC. E também preocupa bastante as ETECs que são de extremos, né? Porque a realidade que eu vou encontrar na ETEC Santa Ifigênia, que fica atrás do Centro Paula Souza, não vai ser a mesma realidade que eu vou encontrar na ETEC de Itaquera, na ETEC de Jardim Ângela, na ETEC dos extremos. Indo um pouco para a questão da modalidade do ensino remoto, faço parte do coletivo Santa Livre, que é um coletivo estudantil da escola, e a gente vem discutindo bastante essa falta de diálogo que o Centro Paulo Souza e a coordenação têm dentro da escola. A gente não foi consultado sobre a modalidade EAD, não teve uma pesquisa pública para entender a realidade dos estudantes, eles têm acesso à internet, têm o equipamento para conseguir acessar as aulas, e aí nós do coletivo Santa Livre tomou uma posição e fez uma enquete pública para a ETEC para a gente tentar entender a realidade dos estudantes. Até agora o momento, a gente vê aí os governantes, a Laura Laganá, o Centro Paulo Souza discutindo a retomada das aulas presenciais, mas não discute com quem realmente deve discutir, que é com os pais, os alunos e os professores. Isso é muito preocupante. Mas também não é uma novidade, né? Porque o Centro Paulo Souza não coloca esse diálogo para nós discutir entre a comunidade. E também te perguntar, os alunos vão voltar, os professores vão voltar, os funcionários vão voltar, e a Laura Lagana, ela vai voltar para o Centro Paulo Souza ou ela vai continuar trabalhando remotamente, vai continuar trabalhando da sua casa? Então é uma pergunta que tem que se fazer também para ela. E é preocupante, porque a gente sabe que não é todos os alunos que vão ter uma condição de ficar comprando álcool em gel, máscaras, tem que ser trocada a cada 2 horas. E aí o Centro Paulo Souza vai oferecer para esses alunos. Então, essas perguntas que a gente tem que fazer também. Então, por esse momento, acho que é isso, e agradecer novamente o convite. Obrigado, Guilherme. E você colocou bem, hein, Guilherme? Não ouvir, não ter a gestão democrática, Guilherme, não ouvir a comunidade escolar, educadores, pais, mães e os alunos, principalmente os alunos, e vocês fazem esse trabalho, essa iniciativa que vocês tiveram é brilhante, né? Porque vocês fazem com que a escola comece a discutir, né? Assim, a gestão democrática da escola passa por isso, o envolvimento de todos, né, Guilherme? É fundamental, senão você não volta para a escola. Nós estamos tendo alguns casos de alguns municípios, aqui no município de São Paulo também está assim, no governo do estado, eles estão ensaiando um termo de responsabilidade de volta às aulas, passando a responsabilidade da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Educação, para os pais. Então, eles vão assinar um termo de responsabilidade dizendo que concorda com a volta dos filhos, como se tivesse acontecido alguma coisa, alguma contaminação dentro da escola, eles não são responsáveis. A escola não é responsável, essa responsabilidade passa para os pais, o que é um absurdo total, completo. Celso, inclusive foi aprovado no projeto de lei 452 essa determinação, que foi uma orientação do Conselho Municipal de Educação, cuja presidente é a Rose Neubauer, que também acumula o cargo de ser conselheira estadual, foi secretária estadual de Educação no governo Covas, que destruiu a carreira do magistério estadual na sua gestão. Covas e Alckmin, quem é da rede sabe disso. O André, né, ela acabou com a rede e ela orientou, soltou uma resolução pelo Conselho Municipal de Educação e isso foi aprovado em lei, que os pais terão que se responsabilizar pela volta às aulas, ou seja, o poder público lavou as mãos, dizendo nós vamos voltar e vocês, pais, que vão se responsabilizar. Ou seja, o Estado brasileiro não garante nenhuma segurança sanitária e joga ainda a responsabilidade para os pais. No Estado, houve a circulação de um termo de responsabilidade em várias escolas. Esse termo foi distribuído, nós questionamos, a secretaria tirou o corpo fora, dizendo que não tinha sido ela que tinha emitido, mas vários diretores distribuíram. E quando eles perceberam que nós denunciamos, eles recuaram. Isso no estado de São Paulo. Mas é uma tendência, porque como não há garantia sanitária, e eles sabem que o Guilherme falou uma coisa grave, vocês colocaram também,
é a questão do transporte. Os nossos alunos utilizam transporte público, mesmo que eles não se contaminem dentro da ETEC, eles serão contaminados com certeza no transporte, no metrô, no trem, nos ônibus, nas lotações, e aí eles vão, logicamente, levar o vírus, eles vão transportar o vírus para suas famílias e para os profissionais da educação. Então, isso é grave. Agora, responsabilizar as famílias é um absurdo total. Vamos só chamar o professor Rafael, então, agora. Rafael. Olá, boa noite. Eu quero agradecer ao professor o Carlos Gianazzi, o Celso Gianazzi, pelo convite. Quero dizer, né, que é muito bom estar reunido agora para poder discutir essa temática e falar, né, pontos que eu vou acabar me repetindo, né, repetindo o que a Mafê, o Guilherme e as outras pessoas aqui já falaram, mas que são importantes salientar, né? Eu sou um professor, eu dou aula aqui na ETEC Aprígio Gonzaga e na ETEC da Zona Leste, né? São duas ETECs que ficam nos extremos da cidade, né? Tem outras ETECs mais longe, mas elas também ficam nos extremos da cidade, da Zona Leste. E existe uma série de problemas, né? Tanto relacionados ao ensino remoto, que tem sido promovido pelo Centro Paula Souza, quanto também essa ideia nefasta dessa necropolítica, essa ideia genocida de voltar às aulas agora, nesse momento do auge da pandemia, né? Com relação ao ensino remoto, parece que o Estado ele esqueceu que os alunos da escola pública são pobres, e que eles não têm computador, que eles não têm internet de banda larga, e que tem muitos pontos da cidade de São Paulo que não chegou ainda a banda larga. Mesmo que o aluno queira colocar a banda larga na casa dele, não tem como ele fazer isso, né? Também parece que o Estado de São Paulo, o governador esqueceu que os professores têm um salário muito defasado. Eu tive que comprar um outro computador com o meu salário que é defasado, eu me endividei para fazer isso. Eu tive que comprar um outro smartphone, porque o meu também era antigo, e eu também me endividei para fazer isso. E eu sou cobrado caso eu não faça isso, porque eu preciso estar online nas plataformas, eu preciso ter uma internet de qualidade, mesmo sem ter dinheiro para pagar essa internet, porque eu preciso estar online, senão eu tenho falta e eu não recebo meu salário, que já é muito defasado e reduzido. Isso é mais um agravo para a minha saúde mental, porque eu tenho que me preocupar com essas dívidas que eu fiz, eu tenho que me preocupar em trabalhar 2, 3 vezes mais nesse ensino remoto, e ainda tem a saúde mental dos meus alunos, que me relatam as coisas mais diversas que vocês possam imaginar. Por exemplo, tem alunos que falam que o pai e a mãe estão com Covid, que ele tem que cuidar dos irmãos mais jovens. Eu tenho aluno que fala que está numa situação, o pai e a mãe perderam o emprego, e eles estão numa situação de miséria extrema, e que ele não consegue estudar porque ele fica preocupado com o que ele vai comer. Eu tenho alunos que estão passando pelas mais diversas situações, e o Centro Paula Souza e o governo do Estado de São Paulo não se preocupam com esses alunos. Isso sem falar da sobrecarga de trabalho que esses alunos estão, com várias disciplinas, vários trabalhos, e o professor irá cobrado, porque ele tem que passar um monte de trabalho, um monte de atividade para esses alunos, senão ele também vai receber uma cobrança da parte da coordenação e da direção. Então, o ensino remoto, do jeito que está, ele já não está funcionando. Agora, pensar que acabar com esse ensino e voltar para as aulas nesse momento do auge da pandemia, isso é um absurdo, isso não tem condições, porque os alunos vão pegar transporte público, eu vou pegar transporte público, eu também sou um professor, eu não tenho carro, porque meu salário não me permite comprar um carro, e eu vou estar exposto, os alunos vão estar expostos, eu tenho 600 alunos, se reduzir para 30%, 40%, ainda é muita gente para ter contato todos os dias, todas as semanas. E o governo do estado parece que não se preocupa com isso. E a escola não tem nenhuma estrutura, não tem concurso há muitos anos, já não tem equipe de limpeza na escola em períodos normais, agora não vai ter mesmo equipe de limpeza suficiente para fazer a higienização das escolas. Não tem papel higiênico, não tem água, não tem desinfetante, não tem álcool em gel, não tem nenhuma garantia que os professores terão os EPIs necessários para a realização do seu trabalho. Eu vou ter que tirar do meu salário, que já é defasado, um dinheiro para comprar uma série de máscaras, porque eu tenho que trocar de 2 em 2 horas, porque
porque o governo não se responsabiliza com isso. É um absurdo pensar que vivemos num governo que só se preocupa com o mercado educacional dos tubarões da educação. E ele não se preocupa efetivamente com o público-alvo, que é a população que tem que ser atendida. E nem se preocupa com o público-alvo das escolas, que são crianças, adolescentes pobres, que não têm dinheiro para fazer esse tipo de investimento que deveria ser feito pelo governo do Estado. Bom, eu não vou me alongar mais, porque muito do que eu já ia falar já foi comentado pelos outros educadores, pelas mães de alunos, pelos alunos, mas eu quero agradecer pelo convite dessa live. Obrigado. Obrigado, Rafael. Só antes de passar para a Fernanda, professora também, da ETEC. Rafael, você citou aí vários pontos importantes. Uma questão importante que você levantou foi a saúde mental dos nossos professores, dos nossos alunos. Nós estamos exigindo que o governo crie programa de apoio à saúde mental das pessoas, porque todos nós, ninguém passa impunemente por esse processo todo de pandemia, nesse isolamento social, nessa quarentena, sem que a sua saúde mental seja afetada. E o governo tem a obrigação de oferecer um programa de apoio aos educadores e educadoras, aos alunos, às famílias dos alunos. Então, esse apoio, esse suporte à saúde mental é fundamental, e nós estamos já exigindo que o governo tome essas providências, dá esse amparo na área da terapia, da psicologia, da psicanálise, enfim, vai ter que ter um amparo, até mesmo em alguns casos da psiquiatria. Se na área da educação a situação já era grave, o que nós temos de professor afastado na psiquiatria por conta da saúde mental, isso aumentou de uma forma exponencial. Então, eu queria falar, porque você citou a saúde mental, e realmente todos nós estamos abalados. É difícil, repito, escapar impunemente, né, sem que a sua saúde mental seja o aluno. Você citou a situação dos alunos. Os nossos alunos são pobres em geral, estão com dificuldade de sobrevivência, de alimentação, eles estão vendo os seus familiares morrendo sem atendimento médico. Então, como que o aluno vai ter aula remota nessas condições? Você tem que levar em consideração esse contexto, né? Então, a própria programação pedagógica tem que ser voltada para esse ambiente de pandemia. Agora, você discutir conteúdo com o aluno nesse momento é complicado. Eu recebi uma denúncia de uma escola que estava obrigando os alunos a ficarem 4 horas na frente do computador com o uniforme da escola, 4 horas, sem parar. Então, a gente que não tem noção da realidade, né? Você tem que estar em contato com o aluno, mas sendo solidário a ele nesse momento, ouvindo seu aluno, a família do aluno, orientando o aluno a buscar a renda básica emergencial, porque o pai dele está desempregado, a família está passando necessidade, até fome. Às vezes a gente ajuda com cesta básica os nossos alunos. Eu tenho conversado muito com o pessoal da rede estadual, da POESP, então as subsedes estão fazendo um trabalho de acolhimento, dando, né, algumas subsedes, alguns professores, logicamente, e dando um suporte até para as famílias também. Essa é a nossa função enquanto educadores e educadoras nesse momento. Mas, Fernanda, com você. Olá, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui debatendo esse tema muito, muito essencial, né, atualmente. Então, eu quero agradecer ao Celso, ao Carlos. Sou uma grande fã, sempre, né, estamos aí na luta. Bom, eu acho que vocês comentaram bastante coisa, né, que eu ia comentar também, né. Eu só vou reforçar, bom, deixa eu falar primeiro de mim, né. Eu sou professora, eu dou aula em 3 ETECs atualmente, em Cotia, Osasco e na Zona Norte, na ETEC de Artes, né, que também é uma ETEC diferenciada e tudo mais, né, e eu percebo que lá, nesse caso especificamente da ETEC de Artes, muitos professores das artes, né, teatro, regência, né, e outros cursos também, processos fotográficos e tudo mais, eles relatam esse desafio, né, então imagina você transmitir um conteúdo artístico, né, cursos de arte, como que você vai fazer? Então, eles estão tendo essa dificuldade. Bom, e em relação à questão da falta de água, realmente, né, eu e o professor Luiz, nós damos aulas
na ETEC de Osasco, né, que fica no município de Osasco, mas faz fronteira com o município de São Paulo, né, então aquela escola especificamente, que é a Celso Gílio, na verdade era para ser uma unidade da Fundação Casa, né, e aí depois houve um abaixo-assinado dos moradores, né, para realmente transformar o prédio em ETEC-FATEC, então lá também tem FATEC junto. Né, e essa questão de estar numa área bastante periférica, né, falta de água constante, né, então, acho que o Rafael comentou e outras pessoas falaram sobre a questão dos funcionários de limpeza, né, então, por exemplo, na outra ETEC que eu dou de Cotia, acabei de sair da reunião, né, e o diretor falou, gente, não tem como voltar, a gente só tem um funcionário de limpeza, como que vai voltar? Impossível. Né? Então, a questão toda do Centro Paula Souza, né? Falar que a gente que tem que arcar com as máscaras, como bem lembrou o Guilherme, falou da troca, né, da máscara, uma vez que ela fica úmida, tem que fazer a troca de 2 em 2 horas, né, e tudo mais. E também, como o Rafa falou, eu também vou de transporte público, pego 3 transportes, os 3 tipos, né, metrô, trem, ônibus, assim como a Carol falou que o filho dela também pega, né, mas é isso, então a situação é bem difícil, né? Então, eu acredito que, pelo menos com as reuniões que eu estou tendo com os diretores das ETECs que eu dou aula, eles também estão bastante apreensivos, né? Acredito que eles também não vão querer se responsabilizar pela essa questão das possíveis contaminações e mortes de alunos, de professores, como bem lembrou a Sirlene, como bem lembrou, não lembro quem, acho que foi o Rafa que comentou, enfim, dos professores, acho que foi o André que comentou, dos professores com mais de 60 anos, né? Tem muitos professores, mais ou menos 30%, é isso mesmo, que tem mais de 60 anos e eles não vão voltar, né? Então, uma outra coisa que a gente tem que se preocupar também é que o Centro Paula Souza, né, não tem concurso público para professor de cargo indeterminado, que a gente chama, né? Eu não lembro, acho que foi em 2014, o último, 2015, se eu não me engano. Então, essa alta rotatividade de professores rola uma defasagem muito grande também, né, dos cursos. Meu diretor de serviços da ETEC de Cotia, ele me manda, né, e-mails de ETECs, não só daqui da Grande São Paulo, né, capital, mas também do interior, do litoral, com uma defasagem, assim, o curso inteiro praticamente sem professor, porque aí acaba o contrato, né? E como é que você vai fazer a modalidade, né? Você tem que chamar outros professores para poderem compor esse. Isso tudo, na verdade, já é uma reação em cadeia, né? Porque você tem essa questão toda de precarizar. Ah, não vamos abrir concurso público, não vamos deixar o professor pegar as aulas em definitivo, né? Porque aí corte de gastos, né? Passar a boiada, como a gente estava, como a Sirlene, acho que comentou, enfim. Então, isso preocupa bastante, né? Porque a gente não pode ficar refém disso, né? Então, a gente cobra do sindicato, a gente faz parte da chapa de oposição, né? Do nosso sindicato, do Sinteps, e tivemos um problema, né? De que, assim, eles não dialogam realmente com os professores, com os alunos, não cobram a Laura Laganá, como bem lembrou o Guilherme, né? Então, a gente realmente fica refém, a gente tenta fazer o melhor possível que a gente consegue. Eu também sou uma pessoa privilegiada, porque eu também tenho computador, tenho uma internet boa, né? Que, inclusive, a gente teve que aumentar a velocidade ano passado, agora não caio tanto, né? Mas eu sei de muitos alunos meus que têm problema, né, de acesso, isso é um fato, né? Então, lá no início, o Centro Paula Souza falou que o contingente de alunos que estavam entrando, de professores e alunos, né, que entravam na plataforma do Microsoft Teams, que é a que a gente está usando, era, assim, 83%. Hoje em dia, eu acredito que seja muito menos, né? Então, tem muitos alunos que lá nos primeiros meses entravam sempre, né? Tinha, sei lá, numa sala de 40 alunos, entrava 30, agora entra 15, 10 nessas últimas semanas, né? Então, realmente, eles estão muito atarefados, os alunos, eles reclamam da quantidade, no geral, né? De atividades que os professores colocam e tal, porque a gente tem que dar atividade a cada 2 semanas, né? Então, o que eu geralmente faço é assim, beleza, posso dar o conteúdo lá, mas aí a outra semana eu deixo para fazer atividade, deixo até 15 dias, 20 dias, tudo bem, dou o prazo que eles puderem, né? E tem muitos que às vezes, a professora fechou lá o horário, né? Pode mandar por e-mail? Pode mandar por e-mail.
né? A gente sempre tem que pensar nessas questões. Então, eu acredito que quando a gente fala sobre essa alta rotatividade dos professores, que acho que isso já está acontecendo, já acontecia antes, piorou agora com a pandemia, que os contratos, né, estão terminando e vai piorar depois. Então, eu acredito que não tem como realmente voltar, né? Acho que o Celso Gianazzi comentou dos Estados Unidos, né? 97 mil crianças, né, foram contaminadas em poucas semanas, né? Alguns estados dos Estados Unidos reabriram as escolas, então realmente é bastante difícil, né, a situação. Então, mas eu acho que no geral, né, e mesmo que se reabrir, eu acredito que não vai reabrir, né? A gente sabe que eles vão ficar adiando isso, mas os próprios pais dos alunos, né, a Carol provavelmente não, e a Anabela provavelmente vão falar para os filhos deles não irem para a escola, né, porque aí também, e acredito que os diretores também não vão se responsabilizar, a maior parte deles, né, então a gente tem que abrir esse diálogo com a comunidade, né, a gente também está elaborando um questionário, assim como o Gui comentou, né, a gente vai ver se também faz um questionário aberto aí para a gente poder saber até que ponto que os pais, os alunos, né, estão preocupados com a questão da volta às aulas. Vai voltar, tem que voltar só quando tiver vacina, né? Eu sou formada em ciências biológicas, né? Então a gente sempre discute, né? Eu tive alguns alunos com Covid também, mandava mensagem quase todo dia. E aí, como é que você tá? Né? Essa questão da preocupação é importante. Eu falo, eu tô morrendo de saudade de vocês, mas por enquanto a gente vai ter que ficar assim, trabalhando dessa maneira. Né? E uma outra coisa que me preocupou também é com essa possibilidade da volta das aulas presenciais, porque eu dou disciplina de TCC, estou com 2 disciplinas, né, de TCC. Então, houve o comunicado, né, do Paulo Souza e também da Secretaria, né, Estadual de Educação, de que iriam voltar aos últimos anos. Então, toda essa pressão, né, que a Mafê comentou, da questão do vestibular e tudo mais, terminar os trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs, então isso acaba gerando uma preocupação, né, em relação a isso. Vai voltar, não vai? Porque a gente tem aula de laboratório, né, eu dou aula nos cursos de ETIM de meio ambiente, nutrição, então tem a questão das aulas práticas, né. E aí a gente falou para os alunos, por enquanto a gente vai pedir revisão bibliográfica para vocês, porque não tem como a gente saber se a gente vai voltar, né, para vocês fazerem parte prática de metodologia de trabalho ou não, né. E aí a gente está trabalhando mais com essa possibilidade do que qualquer outra coisa, né. E aí a gente discute, né, sobre a questão da pandemia, né, e eu sempre pergunto como eles estão, se tem algum problema de colega que não está conseguindo acessar, né. Então as escolas também estão fazendo esse processo investigativo, enfim, que é importante também, né. Mas eu acho que é isso. Então, acho que vocês contemplaram bastante coisa, e acho que eu finalizo a fala aqui e agradecer mais uma vez por essa roda de conversa e esse debate. Fernanda, Obrigada. muito obrigado. Fernanda, Valeu. o seu relato foi muito importante. O relato de vocês é muito importante porque as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, que não são da educação, às vezes não entendem por que eles não querem voltar, eles não querem trabalhar. Primeiro que eu falo nós porque eu sou professor também, diretor de escola pública, estou licenciado, mas eu conheço. Então, os professores estão trabalhando mais do que nunca, trabalhando mais do que da forma presencial. O trabalho remoto, as exigências são muito maiores, nem se compara, né? Então, esse é o primeiro dado. Segundo, nós queremos voltar, nós, professores, queremos voltar, queremos estar com os nossos alunos, né, abraçar os nossos alunos, mas só com condições sanitárias, com vacinação, com testagem. Né? Agora, a Fernanda, o seu depoimento foi muito importante, porque o do Rafael também, porque vocês vivem uma situação, vocês trabalham em 3 escolas, né, em 3 ETECs, vocês usam o transporte público, então vocês são vítimas preferenciais do coronavírus, porque, veja bem, você vai entrar em contato com 3 escolas, talvez com milhares de alunos, vocês vão transitar em transporte público superlotado, precarizado, né, onde o coronavírus estará sendo também transportado. Então, vocês terão tudo para se contaminarem, vocês serão, de alguma forma, vocês serão contaminados, não tem como escapar do coronavírus se vocês voltarem nessas condições. E vocês vão contaminar também. Alunos vão contaminar os familiares de vocês, né? E os colegas profissionais da educação.
Então, como vocês que trabalham em 2, 3 escolas, nós temos milhares de professores vivendo a mesma situação nas ETECs e FATECs e, sobretudo, nas redes públicas de ensino. Aí nem se compara. O André também dá aula em 3, não é isso, André? Então, essa é a realidade dos nossos professores e das nossas professoras, como o Lacargo, dá aula na rede estadual, na ETEC, na rede municipal, na rede particular. Às vezes a pessoa dá aula em 3 redes ao mesmo tempo. Eu, quando comecei a lecionar, durante muito tempo, trabalhava na rede municipal, na rede estadual e dava aula na faculdade, ainda na Unisa, durante muito tempo, ficava transitando o tempo todo. No magistério, você tem que fazer isso para sobreviver. Então, não é viável. Por isso que as pessoas que estão acompanhando, elas começam a entender agora, pois não dá realmente para voltar a haver uma contaminação em massa, né? E um genocídio no campo da educação, porque voltar significa, passar a palavra já para o Luiz, no estado de São Paulo, se você juntar toda a educação, a rede estadual, as redes municipais, ETECs, FATECs, rede particular e universidades, nós estaremos movimentando 13 milhões de pessoas, com alunos, professores, profissionais da educação. É quase 1/3 da população do estado de São Paulo. A situação não é pior no estado porque as escolas estão fechadas, pessoal, porque se não fosse isso, seria uma tragédia o Brasil e, sobretudo, o nosso estado, que já é o estado que tem o maior número de mortes, estamos chegando já a 25 mil mortos no estado de São Paulo. Mas vou passar o Luiz para a gente fazer o encerramento aqui da nossa conversa de hoje. Luiz, está ouvindo? Abriu o áudio? Abriu. Sim, sim. Ótimo. A palavra é sua, Luiz. Bom, olha, eu não inicio dando uma boa noite aqui, mas saudando a todos que estão aqui presentes, as mães, os alunos, meus colegas, professores, Carlos, e saudar essas 100 mil famílias, né? Que foi dito aqui no início, que hoje um apoiador do governo lamentou essas 100 mil mortes que poderiam ter sido poupadas, mas que não foram por conta de um negacionismo, por falta de uma política adequada para salvar vidas. Foi muito bem colocado aqui, o Celso colocou uns números bastante interessantes para a gente pensar que quando tudo isso começou, nós estamos diante de um caso inusitado na história da humanidade. E quando tudo isso começou, a gente viu um governo genocida também, que é o governo Trump, dizendo que os Estados Unidos não podem virar uma Itália, né? E, posteriormente, vimos o Trump dizendo que os Estados Unidos não poderiam seguir o modelo brasileiro. Então, é essa situação, esse contexto que a gente está aqui colocado hoje, né? Então, falar em nome dessas 100 mil famílias que perderam seus entes queridos e mostrar que nós, como professores, como pais, como alunos, nós estamos aqui nesse intuito de abrir um espaço para uma discussão que vai muito além de que se volta, se não volta, que a educação na sua saúde é uma questão de civismo, é uma questão humanitária, que a gente se coloca aqui agora e pensar que toda essa estrutura que se vem dizendo, né, ela se põe esse momento de volta, não volta. Por exemplo, nós tivemos aí pela quinta vez, o estado do Maranhão é um exemplo, pela quinta vez se adiou a volta às aulas presenciais por conta de uma consulta pública. Nós sabemos que a sociedade civil é contra isso, porque a sociedade civil sente na pele o que são essas mais de 100 mil mortes, né? Sente na pele a perda dos seus entes queridos e sabe que nós, na educação, nós passamos por um momento muito ruim, onde nós temos grandes tubarões da educação disputando esse orçamento público, querendo privatizar esse orçamento público, que já foi muito bem colocado aqui. A Mafê colocou a questão da merenda. Nós temos que lembrar que os nossos alunos eles tiveram que ocupar a ETEC para ter merenda, porque eles entravam em aula às 7 horas da manhã, ficavam até às 4 da tarde sem terem que comer, porque a merenda, um direito constitucional, não era oferecido, e todo mundo conhece essa história no estado de São Paulo. Ela também colocou muito bem, e cabe a gente aqui lembrar que no nosso caso das ETECs, o Centro Paula Souza ele é um grande laboratório, ele é um tubo de ensaio dessas medidas que precarizam a educação. Vamos lembrar o que a Anabela disse. A Anabela falou da falta de diálogo, da falta de transparência, das informações desencontradas,
esse processo, desde o início, ele vem acontecendo dentro do Centro Paula Souza por falta de uma gestão democrática. A gente tem que pensar que educação é um processo muito mais amplo, né? A educação é cidadania, né? É um processo socioeducativo que não se faz só por gestores, não se faz só por diretor, é um conjunto, são trabalhadores, são alunos, é a comunidade escolar está sendo deixada em segundo plano, isso que é o mais importante da gente colocar aqui. Todos esses pontos que a Mafê coloca nos levam a pensar, inclusive, para o futuro, a precarização, inclusive, com o enxugamento de carga horária. Que investimento um governo que hoje coloca uma situação de enxugar a carga horária de curso, que investimento ele está fazendo para uma saúde, para um retorno seguro para as escolas? A professora Fernanda colocou muito bem aqui que esse ano passado e o retrasado, nós, por várias semanas, nós tivemos as aulas suspensas por falta de água. Nós temos naquela unidade um anfiteatro que há mais de 2 anos está fechado, né? Porque falta investimento, tem problemas estruturais e não é dado conta disso. Nós tivemos greve dos funcionários da limpeza, que por conta de contratos precarizados, cada vez mais precarizados, não recebiam seus salários. E nós, como professores, como alunos, a comunidade escolar teve que se solidarizar com esses funcionários para eles poderem comer, porque eles estavam passando fome, porque não se pagava. A gente tem que pensar que esses contratos precários hoje, firmado entre o poder público e essas empresas privadas, elas fazem uma limpeza dentro das ETECs que é por metro quadrado, onde se limpa um espaço hoje e não se limpa amanhã. Nós temos que pensar que é uma complexidade extremamente grande quando a gente fala em termos de equipamentos, de laboratórios, e que isso não é colocado dentro desses supostos protocolos de segurança para a nossa comunidade. O mais grave disso é a gente não ter espaço para falar, porque tudo isso é imposto, é colocado, já foi dito aqui do Conselho, já foi colocado a questão do caráter dessa gestão no Centro Paula Souza, e muito bem colocado esse corte de gasto, né, que dentro do governo Dória, seguindo o modelo do Bolsonaro, ele vê a educação como um gasto, ele não vê como gasto na hora, por exemplo, de você contratar grandes empresas como a Microsoft, como a plataforma Teams, a gente nem se sabe quanto foi gasto em tudo isso, mas a gente vê ele enxugando carga horária, ele não vê a educação como um investimento. Se ele tem essa ideia, né, para eu não me alongar, a questão que a Carol coloca do seu filho, como que está a saúde emocional desses alunos, né? Como já foi colocado aqui, o Carlos colocou, tem que se oferecer uma assistência e outra, não era para a gente estar passando conteúdo agora mesmo, o máximo que a gente poderia fazer era a gente estar dando um apoio pedagógico para esses alunos que estão passando por dificuldades, que estão desempregados, que estão perdendo seus entes queridos, né? Era esse tipo de atividade que a gente tinha que estar oferecendo agora, nesse momento de pandemia. Essa coisa que a Anabela coloca é muito interessante. A nossa superintendente, ela cita uns números exorbitantes. Ela diz que 84% dos estudantes do Centro Paula Souza estão contentes, estão satisfeitos com esse tipo de ensino que está sendo oferecido aos alunos, e 94% dos professores, né? Esses dados a gente sabe que eles não existem na realidade, né? Então, é uma fábrica de números, essa questão da produtividade, uma produtividade que tem a ver com uma educação mercadológica que o Centro Paula Souza se faz como modelo, como um grande laboratório da BNCC, laboratório do enxugamento curricular, precarização do ensino, que se hoje o Centro Paula Souza é a menina dos olhos em termos de educação no estado de São Paulo, é graças ao grande esforço que nós temos dos nossos profissionais, dos nossos funcionários administrativos, dos nossos professores, que se desdobram para que isso aconteça, porque na nossa realidade a gente sabe que não tem água mesmo. Na minha unidade escolar faltou água e muitas vezes as aulas foram interrompidas, não tem sabonete, não vai ter álcool gel. Já foi dito pelo próprio Centro Paula Souza que cada um que se vire na hora de cuidar da sua própria higiene, cuidar da sua própria segurança. Então, dentro desse contexto, para eu não me alongar, nós temos que pensar num contexto que vai muito além. É um contexto para se abrir essa discussão, para se respeitar a comunidade escolar como um todo, que é ela quem deveria estar fazendo essa discussão.
junto com a saúde, junto com os cientistas, não junto com um político negacionista, eleitoreiro, pensando em eleições já para o futuro, né? E pensando também que essa questão que se vem colocando, essas mudanças, que a gente no Brasil teve de artistas e grandes comunicadores a gestores que estão dentro do meio público, enaltecendo a revolução tecnológica que houve no Brasil diante da desgraça que é essa epidemia, essa pandemia, com mais dos seus 100 mil mortos. Então é muito grave o que a gente coloca aqui hoje, esse diálogo tem que ser aberto, a comunidade é a melhor, a comunidade escolar como um todo, ela é a melhor instância para se produzir educação democrática, gratuita, de qualidade, e é ela quem tem que decidir. Por isso, eu não dei a minha boa noite aqui, saúdo as 100 mil famílias que perderam seus entes queridos e saúdo também esse espaço democrático para a gente poder nos colocar aqui essa noite. Muito obrigado, Luiz. Eu quero agradecer a vocês todos, ao professor Rafael, a Carolina, que é mãe de aluna, a Fernanda, professora, o vereador Celso Gianazzi, a Anabela, que é mãe de aluno também e é educadora, é professora universitária, o professor Luiz, a Sirlene, o Guilherme, que é aluno, o André, que é professor, a Mafê, que é aluna. Muito obrigado. Quero agradecer ao Márcio Vidal, que ficou no controle aqui do Zoom, que também é professor da Rede Pública de Ensino, e dizer que vocês deram uma aula e, sobretudo, vocês mostraram para a população, através dessa conversa, de como funciona a ETEC, como que funciona o Centro Paula Souza, porque o governo passa uma outra imagem para a população. Então, os relatos feitos, eles mostraram claramente a dura realidade do funcionamento das ETECs e FATECs, do autoritarismo que existe, na falta de gestão democrática do Centro Paula Souza, que é uma falta histórica, e da luta que vocês têm travado lá dentro, né, dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. Então, nós estamos à disposição de vocês na Assembleia Legislativa. Se eles forçarem a volta agora no dia de 8, nos comuniquem que nós vamos tomar providências. Nós já entramos com uma representação no Ministério Público Estadual contra o decreto do Dória, pedindo a revogação. Eu já protocolei um PDL, um projeto de decreto legislativo, também revogando o decreto de volta às aulas, porque nós sabemos que por detrás desse decreto tem os interesses da Fiesp, da Associação Comercial e, sobretudo, das escolas particulares. E das pesquisas de opinião também, que o Dória não seguia pela ciência, pelas orientações dos sanitaristas, da Organização Mundial da Saúde. Ele seguia também pelas pesquisas de opinião pública, e ele vai, né, de acordo com o vento. O Dória é isso. Agora, né, ele voltou esses dias a ser o Bolsodório, até denunciei. Ele produziu um vídeo dentro do Palácio dos Bandeirantes, numa academia que tem lá dentro. Ele falou que reativou uma academia de ginástica. Ele apareceu de bermuda fazendo ginástica. Está lá, tem até no nosso Facebook isso, estimulando a volta às academias de ginástica. A academia, todos sabem, é um lugar de muita contaminação, né? Então, é uma pessoa sem responsabilidade nenhuma com a vida, e para nós o que vale aqui nesse momento é a vida. Até o professor André me passou uma matéria agora, e tem uma frase que eu queria até encerrar, Celso, a nossa live de hoje, com uma frase do professor Daniel Cara, que é também o coordenador da campanha pelo direito à educação, a campanha nacional, sem aula, sem vacina, sem aula. Isso mesmo, Anabela, não é possível voltar às aulas sem vacina, sem testagem em massa, sem segurança sanitária. É impossível, né? Eu citei esses interesses comerciais, econômicos e políticos que estão por detrás da tentativa de obrigar as escolas a voltar. Agora, outro dia eu estava falando com o Celso, que é engraçado, que aqui em São Paulo estão proibindo, não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval, não vai ter Fórmula 1, não vai ter nada, não vai ter escola de samba fazendo ensaios, logicamente. Proibiram tudo, mas querem reabrir as escolas. É uma contradição sem precedentes. Então, por isso que eu digo, não haverá volta às aulas, porque haverá resistência dos profissionais da educação. Os professores não voltam, tenho certeza, haverá greve nacional, inclusive, da educação. E os pais, em geral, as pesquisas mostram que os pais são contra. No geral, tem uma certa consciência,
porque a vida está acima de tudo. E aqui, olha, a frase dele é perfeita. Olha, o que diz o Daniel Caro na entrevista? É preciso salvar vidas antes de discutir volta às aulas. Primeiro, a vida. Depois, ano letivo, a gente resolve conteúdo, né? Projeto pedagógico, tudo isso a gente vai resolver depois. Primeiro, você tem que preservar a vida, porque as previsões são as mais terríveis, as mais tenebrosas possíveis. O Brasil pode chegar a mais de 200 mil mortes, e nós podemos agora, com essa reabertura indiscriminada que ocorreu no Brasil, que está ocorrendo, nós podemos ter uma segunda onda pior ainda do que a primeira, do coronavírus. Há previsões científicas, já estudos dizendo, olha, vocês abriram, né, vocês não fizeram a lição de casa, não fizeram o lockdown, no início vocês não fecharam, e agora vocês estão abrindo. Isso é um absurdo, vem uma segunda onda muito mais grave. Então, a nossa luta nesse momento é a defesa da vida. O ano letivo a gente resolve depois, os conteúdos, tudo isso será resolvido. Mas eu quero agradecer muito a vocês, viu, pela participação. Essa roda de conversa vai ficar gravada no nosso Facebook, vai ficar eternizada lá no YouTube para que as pessoas possam pesquisar e acompanhar os relatos. Para quem tem alguma dúvida, é só assistir essa live que a pessoa ela vai entender por que os profissionais da educação não querem voltar e as comunidades escolares também. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite a vocês. Até logo. Boa noite. Obrigado. Boa noite.